A gente vai tratar de um tema que de divertido não tem nada. Hoje a gente vai falar sobre o aumento do número de feminicídios no Brasil. Fala, Creidinho, tudo na paz? Olha quem voltou para encher o seu coraçãozinho de muito amor. Eu mesma, professora Sabrina Oliveira, uma das suas professoras de redação aqui do Agora de 7. E hoje a gente vai tratar de um tema que de divertido não tem nada. Hoje a gente vai falar sobre o aumento do número de feminicídios no Brasil. Mas para que a gente possa discutir a respeito desse tema, a gente precisa, antes de tudo, conceituar o feminicídio. Porque esse é um assunto que ainda gera muitas dúvidas, a maioria das pessoas não entendeu de fato o que é o feminicídio. Então vamos começar por aí? Primeiro, o feminicídio é uma expressão utilizada para eu denominar todas as mortes violentas de mulheres simplesmente por serem mulheres. O que isso quer dizer? Eu não estou falando de qualquer homicídio, eu não estou falando de qualquer assassinato. Eu estou falando de mortes que são derivadas da condição feminina, né? Ou seja, o homem sente-se no direito de matar uma mulher porque simplesmente ela é uma mulher. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. E isso, é claro, não é um evento isolado. A gente diz que o feminicídio é a expressão fatal de uma série de violências. Então, ele é o fim de um ciclo. Quando a gente fala de feminicídio, a gente sempre fala anteriormente de abusos, de agressões verbais, de agressões físicas, que culminam no assassinato dessa mulher. Isso tem uma relação direta com a desigualdade de gênero na nossa sociedade. Como as mulheres, de forma geral, ainda são consideradas inferiores por conta da questão do patriarcalismo, do machismo muito enraizado na nossa sociedade, isso gera um desequilíbrio na nossa balança social. E muitas vezes faz com que o homem, né, a humanidade do sexo masculino, acredite que tem poderes sobre as mulheres. Então, a gente tem que entender que o feminicídio, assim como o racismo, assim como a intolerância religiosa, assim como a xenofobia, também é um crime de ódio. Eu tenho sim uma relação ali de raiva, de ódio, de poder e de submissão. No Brasil, o feminicídio ele é definido pela Lei 13.104, que é uma lei de 2015. Essa lei integrou o feminicídio numa categoria de crime hediondo. O que isso significa? Que o feminicídio ele ganha o mesmo status do latrocínio, do estupro. Então não é de fato uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Então, uma vez entendido o conceito de feminicídio, aí a gente vai ter em mente que o feminicídio é o assassinato de uma mulher por ela ser mulher. Só para repetir. Tendo em vista esse conceito, a gente pode falar agora do aumento do número de feminicídios no Brasil. Logo, a gente pode concluir que o feminicídio ele está intimamente associado, intimamente ligado à ideia de que a mulher é uma posse do homem. Isso tem relação direta com a ordem patriarcal. Como a nossa sociedade ela sempre foi construída com a visão do pai, do homem, isso coloca a mulher numa condição subjugada socialmente. E ele também vai estar ali intimamente conectado com a ideia do machismo e muitas vezes com a ideia de misoginia, que é o ódio às mulheres. A gente sabe que machismo e misoginia são diferentes. Em poucas palavras, a gente pode dizer que a misoginia é o extremismo, é o último ponto do machismo. Perfeito? E a gente tem que levar em consideração também que os feminicídios são considerados mortes evitáveis. Como assim mortes evitáveis? Elas não aconteceriam se eu não tivesse um aval institucional e social. O que isso quer dizer? Se a nossa sociedade não corroborasse determinados comportamentos, se as nossas instituições não continuassem colocando o homem numa posição mais alta do que a mulher, a gente não teria tantos casos de feminicídio na nossa sociedade. Uma vez, então, conceituado o feminicídio, a gente pode falar sobre o aumento do feminicídio no Brasil.
E aí eu trouxe para vocês algumas taxas que são importantes. Em 2018, 1.173 mulheres foram assassinadas no Brasil simplesmente por serem mulheres. Esse número foi maior do que o que aconteceu em 2017, o que prova então que a gente teve um aumento na nossa taxa de feminicídios. E um dado bastante significativo para a gente poder colocar aqui na discussão é que o Acre é o estado com maior taxa de feminicídios no nosso território. 3,2 mulheres são assassinadas a cada 100 mil habitantes. Quando a gente faz uma comparação entre homicídios dolosos contra mulheres e feminicídios no Brasil, a gente percebe, como você pode ver aí na telinha do seu computador, do seu smartphone, que houve uma redução. A gente teve em 2018 um número menor de homicídios dolosos contra as mulheres, mas em contrapartida o número de feminicídios aumentou. Isso corrobora a nossa ideia de que um homicídio e um feminicídio, ainda que a vítima seja mulher, são coisas diferentes. A gente não pode colocar tudo no mesmo saco. Com esses dados, a gente pode pensar por que isso aconteceu. Mas como a gente está falando de um tema que é feminicídio, que diz respeito às mulheres, hoje eu não vou passar a palavra para o professor Lúcio, tanto que você vai perceber que ele não apareceu e não vai aparecer nesse vídeo. Hoje, para poder fazer o nosso planejamento textual, eu vou passar a palavra para minha companheira, para aquela que é a mulher como eu, sofre as mesmas dores do que eu, professora Helena. Vem para cá. Bom, gente, então, a partir de toda essa tempestade de ideias que a professora Sabrina fez, de toda essa discussão aí sobre o tema, o aumento do número de feminicídios do Brasil, a gente vai propor para vocês um roteiro, né, um planejamento textual de uma redação para esse tema. Aqui nesse roteiro a gente vai ver a tese e a partir da tese você pode tirar os argumentos e algumas propostas de solução para você colocar lá na conclusão da sua redação, tá bem? Vamos dar uma olhada aí na tese. O avanço do discurso patriarcal, somado a políticas públicas ineficientes e a sensação de impunidade, gera um produto devastador, o aumento do número de feminicídios no Brasil. Observem aí como a gente pode dividir essa tese em dois argumentos. O primeiro, que fala sobre a ideologia, a questão do discurso patriarcal e de como ele tem aumentado no Brasil. E o segundo, que vai falar sobre a parte da ação governamental, das ações políticas sobre isso. E nele a gente pode falar das políticas ineficientes e da sensação de impunidade, certo? Isso tudo vão ser as duas causas que geram o aumento do número de feminicídios no Brasil, então a sua tese fica bem atrelada ao tema, tá bem? E aí, depois a gente vai dar uma olhada em duas propostas de intervenção que você pode usar na conclusão. Se um dos problemas é a ineficiência do sistema público no combate e na prevenção do feminicídio, então a nossa primeira proposta aí pode ser essa, olha lá. Colocar as políticas públicas de prevenção e de enfrentamento da violência contra a mulher no centro das prioridades dos gestores da área, inclusive reservando a elas mais recursos. Então essa é a primeira proposta. Primeiro, se preocupar mais com isso e segundo, destinar mais verbas para o combate, para o enfrentamento do feminicídio no Brasil. Reservando mais verbas para isso, a gente entende que as políticas vão ser mais eficazes, uma vez que você vai ter mais infraestrutura e mais mão de obra para combater esse problema, e também que a sensação de impunidade vai diminuir, uma vez que também os processos vão ser julgados com mais eficácia. Okay? Então a gente resolve essa parte do problema. A segunda proposta, que já pensa na questão um pouco mais no longo prazo, é o estímulo, por meio da mídia formal e informal, a campanhas de valorização da vida da mulher e o incentivo a denúncias por meio do número 180 de casos de violência como forma de prevenção do feminicídio. Então, se a gente entende que o discurso patriarcal é também um dos fatores que levam ao feminicídio, a gente vai falar sobre um discurso antipatriarcal. Então, a mídia pode estimular esse discurso de forma a que a causa maior do problema não exista mais, que é o entendimento de que a mulher é inferior. Além disso, a mídia também pode estimular, como a gente vê aí, o incentivo a denúncias. Uma vez que a gente propôs que o sistema público vai ser mais eficaz no combate, então a mulher vai poder se sentir mais segura para denunciar, porque sabe que o problema dela vai ser resolvido antes que chegue a uma fatalidade como o feminicídio.
É isso, gente. Nós discutimos esse assunto que é tão importante. Nós queremos deixar apenas uma mensagem final. Não aceite nenhum tipo de violência e caso você presencie ou viva uma violência, denuncie Disque 180.